A Guerra Fria foi um período histórico marcado pela rivalidade geopolítica e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de aproximadamente 1947 a 1991. Embora tenha terminado há décadas, os efeitos dessa era ainda são visíveis nos dias de hoje. Assim, para entender os reflexos atuais da Guerra Fria, é importante relembrarmos primeiro o contexto em que ela ocorreu. Olá pessoal! Vocês já pararam para imaginar como seria o mundo hoje se não tivéssemos vivido a intensidade da Guerra Fria? Esse período histórico intrigante marcou décadas de rivalidade geopolítica e ideológica entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. E o mais curioso é que os efeitos dessa era ainda se fazem presentes em nossos dias. Vamos entender juntos como a Guerra Fria moldou nosso mundo atual e relembrar o contexto em que ela se desenrolou. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, causou um choque significativo na economia e na geopolítica global. Foi uma reviravolta gigantesca. O conflito resultou no colapso dos impérios coloniais e no surgimento de duas superpotências, com visões ideológicas bem diferentes: os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dessa forma, o mundo se dividiu em duas esferas de influência. De um lado, os Estados Unidos, com seu capitalismo como pilar central, e do outro, a União Soviética, com a ideologia comunista como base. Essa divisão ficou conhecida como bipolaridade global. Essas superpotências lideravam dois blocos opostos. Cada um buscava disseminar sua visão do mundo em diferentes regiões do planeta. Mas olha só, para entender como a Guerra Fria começou, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o século XIX. Nessa época, vários pensadores já começavam a criticar o sistema capitalista. Eles tinham umas ideias bem diferentes sobre como organizar a economia. Alguns eram chamados de socialistas científicos, outros de materialistas históricos. Karl Marx e Friedrich Engels foram dois importantes pensadores cujas ideias moldaram o socialismo científico. Suas obras, incluindo o Manifesto Comunista e o Capital, questionavam o sistema capitalista e propunham uma sociedade mais igualitária onde a propriedade seria compartilhada. A Revolução Russa de 1917, liderada pelo Partido Comunista, foi o marco que estabeleceu a União Soviética como o primeiro país socialista do mundo. Apesar das ideias teóricas de Marx e Engels, a União Soviética, sob o governo totalitário, acabou tomando um rumo diferente. No sistema conhecido como socialismo real, o Estado assumiu o controle total dos recursos e meios de produção, eliminando a propriedade privada e a livre concorrência no mercado. Esse controle se estendeu a todos os aspectos da vida cotidiana, cercando as liberdades individuais em nome da consolidação do poder do partido governante. O governo central passou a controlar a economia de forma rígida e planejada. Eles definiam metas de produção, decidiam como os recursos seriam alocados e até mesmo como os bens e serviços seriam distribuídos. O Estado exercia um amplo controle sobre a sociedade, restringindo as liberdades individuais e silenciando a oposição política. O objetivo era consolidar o poder do partido governante e garantir que todos seguissem as diretrizes estabelecidas. Como resultado desse movimento, em 1922 surgiu o primeiro país socialista do mundo: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
No início, ela abrangia apenas as áreas que faziam parte do antigo Império Russo, mas ao longo das décadas de 1920 a 1940, a União Soviética foi anexando novos territórios, se tornando o maior país do mundo, com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. O embate entre as ideologias do socialismo e do capitalismo se tornou evidente, mostrando uma clara oposição entre as estruturas sociais e econômicas desses sistemas. O socialismo rejeitava a sociedade de classe, a propriedade privada e o lucro, que eram os pilares fundamentais do sistema capitalista. Assim, durante a Guerra Fria, o mundo ficou polarizado entre os dois blocos. Os países aliados de cada superpotência se engajaram em conflitos indiretos, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, só para citar alguns exemplos. Além disso, a corrida armamentista entre os dois lados gerou um desequilíbrio nuclear conhecido como equilíbrio do terror. Essa bipolaridade moldou as dinâmicas globais, afetando as decisões políticas e econômicas de diversas nações. Foi um período bem intenso. Acompanhe comigo. Embora o número de ogivas nucleares tenha diminuído significativamente desde o fim da Guerra Fria, os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia ainda representam uma ameaça global. Além disso, outros atores como a China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e até mesmo Israel também possuem armas nucleares, o que mostra que essa dinâmica de poder herdada da era bipolar ainda está presente. Essa era de intensa rivalidade produziu eventos cruciais que moldaram as décadas seguintes. Vamos entender como seus reflexos ainda ecoam em nossos dias atuais. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a Doutrina Truman, um marco fundamental na política externa estadunidense. Essa política visava conter a expansão do comunismo em nações consideradas vulneráveis ao sistema capitalista. Um exemplo claro do impacto da doutrina foi o apoio fornecido pelos Estados Unidos à Grécia e à Turquia, ajudando a fortalecer esses países contra a influência comunista. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, uma iniciativa ambiciosa para ajudar na reconstrução da Europa. Ao fornecer ajuda econômica, os Estados Unidos estabeleceram laços mais fortes com as nações europeias, promovendo o desenvolvimento econômico e a estabilidade da região. O Plano Marshall também desempenhou um papel crucial na contenção do avanço comunista na Europa, consolidando a influência estadunidense na região. Em 1948, a União Soviética impôs o bloqueio de Berlim, cortando o acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário a Berlim Ocidental, com o objetivo de forçar as potências ocidentais a saírem, dando assim o controle soviético sobre toda a cidade. Esse evento foi uma resposta às reformas monetárias ocidentais em suas zonas de ocupação na Alemanha. Em vez de se render, os Estados Unidos e seus aliados lançaram uma grande operação, fornecendo suprimentos essenciais à cidade sitiada por meio de transporte aéreo, rompendo o bloqueio soviético com mais de 200 mil voos em um ano, fornecendo até 4.700 toneladas diárias de suprimentos, como combustíveis e comida. O bloqueio de Berlim tornou-se uma das maiores crises da Guerra Fria e foi encerrado após 11 meses de tensão. Preocupado com a expansão soviética, os Estados Unidos, junto de seus aliados europeus, fundaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1949. Essa aliança militar intergovernamental, composta por 31 países membros da América do Norte e Europa, tinha como objetivo garantir a segurança coletiva de seus membros e serviu como uma resposta direta à crescente influência soviética. A OTAN foi um dos principais pilares da estratégia de contenção
contra a União Soviética. Em 1949, a União Soviética testou com sucesso sua primeira bomba atômica, quebrando o monopólio das armas nucleares detido pelos Estados Unidos. Esse evento marcou o início da corrida armamentista nuclear, que aumentou significativamente as tensões entre as superpotências. O desenvolvimento da bomba atômica desencadeou uma nova fase de desconfianças e preocupação com a segurança global. A Guerra da Coreia foi um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, com a Coreia do Norte apoiado pela União Soviética e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. A guerra ilustrou claramente a rivalidade entre os sistemas capitalista e comunista. A intervenção das superpotências transformou a Península Coreana em um campo de batalha, resultando em uma divisão permanente e tensões duradouras até os dias atuais. Em 1962, a crise dos mísseis levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros da costa da Flórida. Essa descoberta gerou uma das maiores crises da Guerra Fria. Após intensas negociações, os Estados Unidos concordaram em retirar seus mísseis da Turquia, enquanto a União Soviética retirou seus mísseis de Cuba. A Guerra do Vietnã foi um conflito emblemático na Guerra Fria, onde os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul, enquanto a União Soviética e a China apoiaram o Vietnã do Norte. Essa guerra se tornou um símbolo da luta ideológica entre o comunismo e o capitalismo. O conflito resultou em uma grande perda de vidas e profundas divisões sociais nos Estados Unidos. Após anos de luta, os estadunidenses foram derrotados pelo Vietnã do Norte e seus aliados guerrilheiros, os Vietcongs. A Guerra do Afeganistão, ocorrida durante a década de 80, ilustra as tensões geopolíticas da época. A União Soviética invadiu militarmente o Afeganistão para apoiar um regime comunista. No entanto, os rebeldes afegãos, apoiados financeiramente pelos Estados Unidos e influenciados pelos ideais capitalistas, resistiram à ocupação. Esse conflito teve consequências devastadoras para a União Soviética, contribuindo para sua queda e dissolução. Durante a década de 70, ocorreu uma fase de distensões nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, conhecida como Detente. Esse período foi caracterizado pela redução das tensões e pela contenção da corrida armamentista. As duas superpotências buscaram canais de comunicação para aliviar as tensões e encontrar áreas de cooperação, apesar de suas diferenças ideológicas. A Detente representou um momento de busca por estabilidade e paz em meio à Guerra Fria. O Muro de Berlim, que separava Berlim Ocidental e Berlim Oriental, foi derrubado pelos cidadãos em novembro de 1989. Levando em consideração o contexto da Alemanha Oriental, a população do país estava insatisfeita, pois enfrentava uma grande crise econômica. Esse evento simbólico marcou o fim da divisão entre o bloco comunista e o bloco capitalista, representando a vitória do capitalismo sobre o socialismo. A queda do Muro de Berlim foi um prelúdio para a reunificação da Alemanha. A União Soviética entrou em colapso em 1991, encerrando oficialmente a Guerra Fria. As reformas empreendidas por Mikhail Gorbachev, que for eleito presidente e secretário-geral do Partido Comunista Soviético em 1985, como a Perestroika e a Glasnost, buscaram renovar o comunismo e a economia soviética, mas acabaram levando à independência de várias repúblicas. Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e outras repúblicas bálticas declararam independência, marcando o fim da União Soviética. Esse evento teve um impacto profundo na geopolítica global, estabelecendo os Estados Unidos como a única superpotência dominante. Assim sabemos que o fim da União Soviética
realmente teve um impacto profundo no mundo geopolítico que sentimos hoje. É interessante ver como aquele evento moldou a configuração do nosso mundo atual. Após o colapso soviético, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência dominante no sistema internacional. Foi um momento de unipolaridade, onde os estadunidenses exerceram uma influência política, militar e econômica em escala global. Eles estavam no comando, moldando as relações internacionais de acordo com seus próprios interesses. Com o desaparecimento do bloco comunista, muitos países da Europa Oriental buscaram se alinhar ao Ocidente. A União Europeia e a OTAN expandiram suas fileiras para incluir várias dessas nações, aumentando a influência ocidental na região. Mas, ao mesmo tempo, isso gerou tensões com a Rússia, que viu essa expansão como uma ameaça à sua segurança. A queda do comunismo teve um impacto econômico profundo na Rússia. O país enfrentou uma crise econômica séria e teve que passar por uma transição difícil de uma economia planejada para uma economia de mercado. Essa transição veio com seus próprios desafios, como hiperinflação, queda na produção industrial e desigualdade socioeconômica. Além disso, a Rússia perdeu influência sobre muitas ex-repúblicas soviéticas, que buscaram se distanciar de Moscou. O fim da União Soviética levou à fragmentação de algumas de suas ex-repúblicas. Muitas dessas nações enfrentaram conflitos étnicos e disputas territoriais. À medida que diferentes grupos também buscaram sua autodeterminação, países como Geórgia, Ucrânia e Moldávia passaram por conflitos separatistas e disputas com a Rússia, resultando em tensões regionais duradouras. Toda essa mudança geopolítica tem um impacto real na vida das pessoas e comunidades afetadas. É relevante não apenas entender a dinâmica global, mas também considerar as histórias humanas e os desafios enfrentados por aqueles que vivenciaram essas transformações. Assim, essas são apenas algumas das consequências que decorreram do fim da União Soviética. A herança da Guerra Fria ainda é evidente em vários conflitos regionais que testemunhamos atualmente. Podemos ver claramente a animosidade entre os Estados Unidos e a Rússia se manifestando no Oriente Médio e na Península Coreana, por exemplo. Ambos os países continuam buscando influências e vantagens estratégicas nessas áreas. A organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, eram as principais alianças militares. O Pacto de Varsóvia pode ter sido dissolvido, mas a OTAN continua ativa e até mesmo expandindo suas atividades, sem contar os outros blocos regionais como a União Europeia e a Organização de Cooperação de Xangai, que também reflete a influência duradoura dessa polaridade. Mas nem todos se envolveram diretamente nessa rivalidade. Alguns optaram por permanecer neutros e não se alinharam a nenhum dos blocos da Guerra Fria. Foi o caso de diversos países que se reuniram na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Esse encontro ficou conhecido como o Movimento dos Não Alinhados e contou com a participação de 29 nações asiáticas e africanas, com o objetivo de mapear o futuro de uma nova força política global, o então Terceiro Mundo, e visou a promoção da cooperação econômica e cultural afro-asiática, como forma de oposição aos que eram considerados colonialismos ou neocolonialismo. Foi uma forma de mostrar que esses países não queriam se envolver nas tensões e disputas entre as superpotências. Outra área-chave de competição naquela época era a corrida espacial e o desenvolvimento tecnológico. E o que é curioso é que hoje em dia vemos essa rivalidade se manifestando em uma nova corrida, mas dessa vez é a busca pela supremacia tecnológica. Áreas como inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia 5G estão no centro desses confrontos. E não podemos esquecer as atividades de espionagem,
que ainda desempenha um papel importante nas relações internacionais. Esses tempos de intensa rivalidade se estendeu até mesmo ao espaço. Foi uma corrida para ver quem alcançaria as maiores conquistas espaciais. Lembrando que o astronauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar para o espaço. Foi um momento histórico e um marco significativo na corrida espacial. Por outro lado, os Estados Unidos conseguiram enviar a primeira expedição tripulada à Lua, o famoso pouso da Apollo 11. Foi uma conquista incrível e uma fonte de orgulho para os estadunidenses. O mundo enfrenta desafios enormes com as mudanças climáticas, o terrorismo, a pandemia de Covid-19 e as migrações em massa. Essas questões transcendem fronteiras e não podem ser resolvidas efetivamente por apenas duas superpotências. Hoje o mundo não é mais bipolar, como na era da Guerra Fria. Naquela época era bem nítida a divisão entre os blocos, com influência e alianças se estendendo por várias partes do mundo. Mas desde o colapso comunista, aquela estrutura bipolar se desfez. Assim vemos que o sistema internacional é melhor descrito atualmente como multipolar, com vários atores principais competindo por poder e influência. Os Estados Unidos ainda são uma superpotência, mas outros atores como China, Rússia, a União Europeia e até mesmo Índia e Brasil desempenham papéis geopolíticos significativos. A China, especialmente, emergiu como uma potência global em rápido crescimento, tanto em termos econômicos quanto militares. Seu impacto na geopolítica global tem sido impressionante, desafiando a hegemonia tradicional dos estadunidenses. Além disso, o mundo atual é caracterizado por uma maior interdependência e globalização. Esses desafios globais compartilhados estão moldando a agenda geopolítica e afrontando a ideia de uma divisão rígida entre apenas dois blocos. Embora ainda exista rivalidades e tensões entre os principais figurantes, o mundo contemporâneo é muito mais complexo e interconectado do que durante a Guerra Fria. Em nosso país, a história do Brasil durante a Guerra Fria é repleta de acontecimentos que tiveram um impacto profundo. No início desse período, o Brasil decidiu se alinhar ao bloco capitalista, seguindo as influências dos Estados Unidos. No entanto, em 1961, o Brasil de presidente, nossa gente vai Jangar, é Jango, é o João Goulart. O presidente João Goulart, carinhosamente chamado de Jango, começou a adotar políticas mais progressistas e se aproximar da União Soviética. Essa mudança de postura causou uma crise tanto interna quanto externa, gerando um grande debate e divisões dentro do país. Jango anunciou uma série de reformas sociais que tinha como objetivo combater as desigualdades e promover uma distribuição mais justa de terras e riquezas. Essas medidas, no entanto, provocaram desconforto e resistência por parte da elite brasileira, que via essas mudanças como uma ameaça aos seus interesses. O descontentamento e a polarização política culminaram em um golpe militar em 31 de março de 1964, que depôs o presidente e instaurou a ditadura militar no Brasil. Durante esse período, o país foi governado por militares, e houve um forte controle sobre as liberdades civis e a participação política. É importante mencionar que a ditadura militar recebeu apoio tanto da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA, como da classe conservadora brasileira. Essa conjunção de interesses fortaleceu o regime autoritário e contribuiu para sua longevidade. A ditadura militar durou até 1985, quando finalmente ocorreu o processo de redemocratização do Brasil. Foi um momento de grande transformação, em que o país retomou o caminho da democracia, restaurando as liberdades civis e possibilitando a participação política de todos os cidadãos. Se você deseja ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na geopolítica mundial, não deixe de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir os vídeos, sua opinião e apoio são extremamente importantes. E não esqueça também de ativar o sininho, assim você será o primeiro a receber todas as novidades
e não perderá nenhum conteúdo. Embora a Guerra Fria tenha chegado ao fim em 1991, é impressionante como seus reflexos ainda estão bem presentes em nossos dias. Essa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, que herdou o legado da União Soviética, ainda é marcada por tensões e desconfianças. A gente vê isso nas disputas geopolíticas que acontecem em várias regiões do mundo. Só dar uma olhada na Ucrânia, na Síria e na Europa Oriental, por exemplo. Esses lugares ainda são palcos de confrontos que têm suas raízes lá na Guerra Fria. É como se aquelas tensões do passado ainda estivessem vivas. E não para por aí. A interferência em eleições e os conflitos cibernéticos são outros exemplos de como essa rivalidade se manifesta no mundo atual. É como se a guerra agora acontecesse em outras frentes, não só no campo de batalha convencional. No Oriente Médio, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética alimentou conflitos regionais e aumentou a militarização. Os dois blocos competiram por influência, apoiando regimes e grupos que se alinhavam aos seus interesses. Isso levou a um aumento significativo nos gastos militares na região e a um clima de polarização. Um exemplo marcante dessa rivalidade é o conflito árabe-israelense. Os Estados Unidos se tornaram o principal aliado de Israel, fornecendo apoio militar substancial, enquanto a União Soviética apoiava os países árabes que se opunham a Israel. Essa dinâmica exacerbou as tensões e contribuiu para uma série de guerras e crises na região. Passando para a Ucrânia versus Rússia, a Guerra Fria moldou a dinâmica atual desse conflito. Durante esse período, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas quando o país socialista se dissolveu, ela conquistou sua independência. No entanto, a influência russa ainda persiste na região. A busca da Ucrânia por uma maior integração com o Ocidente, assim como sua tentativa de se afastar da influência russa, gerou tensões e crises. A Rússia vê a Ucrânia como parte de sua esfera de influência e acredita que qualquer movimento em direção ao Ocidente ameaça seus interesses de segurança. Essa rivalidade se intensificou com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o conflito em curso no leste da Ucrânia. Por fim, nas relações entre a China e Taiwan, a Guerra Fria também deixou um legado significativo. Durante esse período, Taiwan se tornou refúgio para o governo nacionalista após a Revolução Comunista na China. Os Estados Unidos apoiaram Taiwan como uma forma de contrabalancear a influência comunista na região. No entanto, após o fim da Guerra Fria, a China emergiu como uma potência global e aumentou sua influência regional. O país considera Taiwan como parte de seu território e busca a reunificação sob o princípio uma China, dois sistemas. Sobre essa razão, Taiwan manteria sua autonomia interna, mas seria considerada parte da China. Essa proposta foi baseada no modelo de governança adotado em Hong Kong e Macau. Essa rivalidade e tensão está atualmente evidente, com a China pressionando militarmente Taiwan e buscando isolar diplomaticamente a ilha. A Guerra Fria deixou um legado duradouro que continuará a influenciar as relações internacionais e a ordem global atual. Embora o mundo ainda experimente reflexos dessa era bipolar, a dinâmica geopolítica está em constante evolução. Desafios globais compartilhados e a ascensão de novos atores demandam novas abordagens e formas de cooperação que vão além da antiquadra lógica da Guerra Fria. Então, pessoal, compreender esses reflexos é fundamental para navegar no complexo cenário da geopolítica contemporânea, que é moldada por uma série de fatores, como o avanço tecnológico, a crescente interdependência econômica, as mudanças climáticas e a busca por recursos naturais. Além disso, novos conflitos e rivalidades regionais surgem em diferentes partes do mundo, desafiando a estabilidade e a segurança global.